Tempo, trabalho, dinheiro, bem-estar, lazer, sonhos, relações e saúde. Você já refletiu sobre a sua rotina? Quantas horas você consegue dormir por dia? Qual foi a última vez que se permitiu descansar sem culpa? A correria desenfreada a qual estamos submetidos relaciona-se com a necessidade de sermos eficientes, termos um desempenho de excelência e um alto nível de produtividade. Vivemos quase numa obsessão pela informação, pela performance, pela necessidade de reconhecimento. Ter um tempo livre para descansar ou fazer alguma atividade que goste é fundamental para a saúde e bem-estar. Porém, 6 a cada 10 brasileiros afirmam não ter nenhum momento de ócio ou tempo livre durante a semana. Os dados são de levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, realizado em agosto de 2024. Eu me chamo Elaine Lucindo. Eu trabalho como analista de conversão de uma empresa. Trabalhei muitos anos numa mesma empresa, mais de 20 anos. E agora, em maio, me permiti sair dessa empresa e procurar novos, De um tempo para cá, de maio para cá, eu fiz umas cirurgias, na vista, foi a quinta. Então, eu precisei dar uma pausa, de um burnout que eu tive, e iniciei uns estudos novamente, concluí uma faculdade agora há pouco tempo, e iniciei um estudo na escola Senac para poder agregar mais conhecimento dentro daquilo que eu já fazia, que eu já trabalhava. Era mais para eu agregar mesmo e não ficar parada, Não botar a mente profissional, que depois dos 40 a gente fica meio travado para algumas coisas. Meu nome é Thaís, eu tenho 51 anos, sou técnica de enfermagem e tenho uma rotina muito corrida, Trabalho em 2 empregos, tenho uma casa, um marido, um filho, um cachorro, então isso tudo acaba tornando a gente tudo muito agitado, tudo muito corrido. Meu nome é Sérgio Echenique, eu tenho 45 anos, sou nativo da Argentina e moro aqui no Rio de Janeiro já há mais de 15 anos. Aí eu decidi sair da Argentina para começar uma nova vida, porque eu tinha na Argentina uma vida muito estressada. Então consegui mudar e hoje em dia estou levando uma qualidade de vida muito melhor. Trabalho em uma empresa que é uma produtora de eventos. Faço todas as tarefas administrativas, procuro orçamentos e, além disso, meu companheiro é síndico de um condomínio, então também ajudo ele a fazer todo o que é condomínio, contas a pagar, a receber, pesquiso informações para dia a dia, fazer coisas boas, crescer dia a dia e geralmente os moradores do prédio me procuram com dúvidas para fazer consulta. Oi, eu sou a Júlia, eu tenho 21 anos e eu estudo publicidade. A minha rotina ela é tranquila, eu vou para a faculdade 3 vezes na semana. Finais de semana eu tenho meus treinos de vôlei, que eu faço parte da atlética da faculdade. E ela é bem normal, às vezes é um pouco corrido por conta do vôlei, e muitas vezes tem jogos nos domingos, mas ela é bem tranquila. Meu nome é Daniel Mufasa, tenho 23 anos, eu moro em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro. A minha rotina costuma ser corrida por conta dos processos de trabalho, ensaios, cursos e outras atividades que envolvem o ofício da profissão. Meu nome é Beatriz Carrete, eu tenho 22 anos, sou estudante de audiovisual e a minha rotina é acordar de manhã cedo para vir estudar e trabalhar, que eu trabalho e estudo no mesmo lugar, que adianta as coisas. A maior dificuldade da minha rotina é com certeza o trajeto. São 2 horas para vir, 2 horas para voltar, porque morando em São Gonçalo você sabe como é. Sou dançarina, danço hip hop, danças urbanas. Minha rotina ela é baseada em estar focada mais na minha dança e desenvolvendo esses meus aspectos para me desenvolver na minha carreira como dançarina.
A minha rotina ela é baseada não só em dançar, né? Por mais que eu queira só dançar, eu também eu estava trabalhando numa empresa corporativa, saí, e agora eu estou numa correria de estudar, trabalho na praia vendendo doces, e também estudo à noite fazendo faculdade de dança. Só essas duas coisas já ocupam bastante coisa do meu dia e do meu tempo, que faz com que eu tenha uma rotina um pouco, sendo bem acelerada e um pouco cansativa. De que forma a sua rotina impacta suas relações com a família e os amigos? É uma pergunta um pouco difícil, porque ao morar em outro país, quando acontecem coisas familiares, estou um pouco longe. E, bom, com respeito à minha relação aqui, que eu moro com meu companheiro e a gente tem um cachorro, que é um bulldog francês. Então, sempre dedico ficar muito tempo com ele. Quando fico em casa, tento fazer coisas para me fazer sentir bem. Dou uma caminhada. Sempre fico tentando procurar meus amigos, para não ficar... Não gosto de ficar sozinho. Não tanto, até porque, como eu disse, eu só vou para a faculdade 3 vezes na semana, os dias de matéria. É mais nos finais de semana, por conta dos treinos, que são aos sábados. Eu já quase faltei encontros que eu tinha com amigos, então eu cheguei atrasada. Mas como eles entendem essas coisas, às vezes eu não pude sair domingo, porque eu tinha jogo e o horário do jogo é aleatório. Pode ser de manhã, pode ser 8 horas da noite, eu chego em casa 11 horas da noite, então é bem assim. É justamente por isso que eu tentei, né, modificar toda essa minha dinâmica de dedicar-se a uma empresa, né, uma corporação, uma empresa, onde eu não tinha tempo para nada. Eu só tinha dedicação à empresa, ficava cansada, não conseguia estudar, não conseguia aprimorar muitas, né, técnicas que eu gostaria, e estudar em si, né, porque a gente está sempre aprendendo novas coisas, e eu, em busca incansável de conhecimento, não tinha essa oportunidade. Então, a partir do momento que eu consegui me inscrever numa faculdade e conseguir concluí-la, né, me formar, essa sede, essa gama de correr atrás de estudo, de conhecimento, me abriu um leque. Falei, gente, se eu não consigo cuidar de mim, deixar eu, né, mais, como é que se diz o nome? Mais livre para cuidar dos meus, como que eu vou ficar me dedicando para uma empresa de uma pessoa e eu esquecendo de mim? Então, eu procurei mudar isso de um tempo para cá, me conhecendo melhor, me reconectando comigo mesma. É complicado, porque já impactou bastante, né? Pela idade que eu tenho, pelos anos trabalhados que eu tenho, eu já perdi, já impactou bastante, eu já deixei de viver algumas coisas, eu já deixei de curtir alguns momentos em família por conta de rotina de trabalho. Mas com o tempo vai passando, a gente começa a se adaptar mais a essa rotina e a gente consegue viver mais e talvez aproveitar um pouco mais com isso. Então, não é tudo tão ruim, né? No fim das contas, não é tudo tão ruim. A gente consegue encaixar os momentos ruins com os momentos bons, entendeu? Bom, por essa questão de rotina e tudo mais, esses impactos influenciam muito na hora quando eu chego em casa meio cansada, já sendo o final do dia, e aí eu não tendo tanto tempo de qualidade, principalmente com a minha família. Eu digo que com meus amigos consegue ser até um pouco mais fácil, né? Porque às vezes o meu círculo de amizade está envolvido ali com a faculdade ou algum rolê que eu vou fazer à noite, de algum final de semana, mas de impacto influenciar mais com a minha família, de estar mais com eles. Sobre amigos, eu tenho pouco tempo para ver eles, porque acho que tá todo mundo numa fase da vida que tá focado na mesma coisa, tá todo mundo trabalhando, estudando, e todo mundo tá trabalhando, estudando a pelo menos 2 horas de distância de casa, então é difícil de se encontrar nos finais de semana, porque todo mundo quer fazer alguma coisa no sentido de, eu quero passar tempo com a minha família, eu quero descansar, que tá difícil de descansar, e com a minha família tá difícil também de passar tempo com eles, porque
eu saio de casa e tá todo mundo dormindo e eu volto e já tá todo mundo indo pra cama, que é uma coisa que pesou muito agora nessa minha mudada de rotina, principalmente depois de começar a trabalhar, que eu não tenho mais tempo para passar com a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 10 anos que a gente sempre foi muito próxima, a gente sempre fez muita coisa junto, e hoje em dia eu chego em casa às 9h30 da noite e ela não tá mais acordada, e eu saio antes dela ir pra escola, então nessa parte de como mudou e como afetou a minha parte social, a primeira coisa que eu penso é na minha irmã. Você consegue reservar um tempo para cuidar de si mesma? Agora eu me permiti, né? Então, eu, com esse projeto novo, que eu, na verdade, não foi nada programado, foi acontecendo, né? E com esse meu novo eu, né, nessa minha nova após de fazer uma terapia, eu me dediquei mais a mim, né? Porque antes eu só cuidava dos outros, né? Cuidava do negócio dos outros, cuidava da família dos outros, e esquecia de mim. Então eu comecei a permitir, depois, né, de ter todos esses impasses de vidas, todo esse percurso que eu tive de dedicação a uma empresa e não ser reconhecida, eu agora aprendi, né, que se eu parar, tudo vai continuar. Então eu preferi olhar para esse meu eu, quem sou eu, para cuidar da minha saúde e de cuidar de mim. Então eu procurei agora de diversas formas, voltar a estudar, né, agregar mais conhecimentos para mim. Então, eu sim, estou conseguindo sim, agora, aos 41 anos, sim, cuidar de mim, ter tempo para mim. Então, com essa rotina de hoje em dia, tá um pouco mais difícil. Tanto é que no momento eu tô com uma questão assim no meu joelho, e aí eu preciso muito estar me exercitando, fortalecendo, e eu fico tentando achar o meu tempo para tentar me cuidar, né, fazer esse movimento de fortalecer, e é um pouco difícil por conta da rotina, de ter esse tempo para parar e cuidar de mim. Não. Eu geralmente tiro esse tempo para cuidar de mim quando já tá tudo uma bagunça, quando minha cabeça já tá sem conseguir fazer as coisas que eu deveria fazer, e aí eu percebo que é um sinal de alerta. Aí eu tento tirar uns dias para poder me regular. Consigo sim. Antigamente dava muita prioridade para meu trabalho, só que hoje em dia não, porque vivi momentos que fiquei um pouco doente, muito estressado, queria fazer tudo. Me explicaram que o dia tinha 24 horas e eu fazia que o meu dia fosse de 50 horas e não parava. Eu deitava para descansar, só que eu ficava pensando o que tem que fazer amanhã, o que eu vou fazer, tem que fazer isso, ligar, fazer. Era muito estressante. Então, hoje em dia, eu consigo mudar isso, mas consigo mudar por uma questão de que aprendi aqui no Brasil, porque quando eu morava na Argentina, me estressava muito, porque eu dava aulas na universidade que me graduei, e depois comecei a dar aulas em uma escola de minha cidade, então usava todo dia para estar fazendo aulas, dando aula, ensinando, e em um momento me perguntaram: Sérgio, e você aproveita? Você vai na praia, você vai a nadar ao rio, vai na pileta, come um churrasco, e não fazia nada, porque não dedicava essas horas vagas para curtir um pouco mais da vida. Então, hoje em dia, já estou aprendendo a respirar e falar assim, aproveita um pouco mais. A síndrome de burnout é categorizada pela Classificação Internacional de Doenças como um distúrbio relacionado ao estresse crônico no ambiente de trabalho, caracterizando-se por exaustão emocional, sentimentos de negativismo em relação ao trabalho e redução da eficácia profissional. A síndrome de burnout apresentou crescimento expressivo no Brasil na última década, com maior prevalência na região sudeste, que registrou mais da metade dos casos, com 52%, e predominando entre mulheres, 71% na faixa etária de 35 a 49 anos. Esse padrão reflete influências de fatores como a urbanização regional, a elevada carga de trabalho e a sobrecarga da dupla jornada feminina.
A sua rotina já levou você a perder algo importante, seja um momento marcante ou uma relação? Sim, ou nem fale. Assim, eu digo em relação, né, minha filha, né? Eu não tinha tempo para ficar mais com ela, cuidar dela. Eu tive que deixá-la, né, para outros, né? Tudo bem que ela está sendo bem cuidada, tudo. Então, assim, por eu ter que trabalhar para minha vida poder andar, eu não tinha como estar com ela, tá? Nos momentos melhores, marcantes da vida dela. Então, assim, eu me anulei por muita coisa, eu deixei de ter momentos que eu gostaria muito, mas eu sabia que ela estava sendo bem cuidada. Então, assim, a minha rotina de trabalho, dedicação a uma empresa, onde eu não tinha tempo para mim e muito menos para aqueles que eu amo, que eu, né, eu faço de tudo para aqueles que eu amo. E a minha filha, ela é esse meu maior. Então, assim, eu me culpo mais por isso. Eu me anulei para poder ter algumas coisas e eu não tive tempo de estar com ela nos momentos que, de repente, né, poderia estar precisando de mim. Eu não estava lá. Sim, eu já perdi, sim, um ano novo em família, em que estava toda a família reunida e eu era a única que não estava presente. E também já perdi um batizado de um sobrinho também querido, que estava toda a família reunida e eu também não pude estar presente. Então, esses dois, eu acho que foram os dois que mais me impactou de não estar presente com a família. Sim. Não só a rotina, o fato de morar longe, perder familiares e não conseguir viajar. E fico pensando, um dia quando eu for a visitar minha família, eu sei que essa pessoa não vai estar. Só que eu aprendi quando me faltou tudo isso, quando me faltou o carinho de minha família, que acontecia alguma coisa, queria comemorar, chorar, rir, sim, aproveitava, mas me faltava o calor da pessoa próxima. Então, sempre falo para todo mundo, temos que aproveitar cada momento. Você acha que a sua rotina limita seus sonhos e objetivos pessoais? Sim, já até falei, né? Eu não conseguia, não tinha tempo. Como que você, o dia inteiro, dedicada a uma empresa que você faz tudo? Eu era, como é que se diz? Uma severina, né? Eu fazia um pouco de tudo. Então, eu não tinha tempo. Quando eu pensava em fazer alguma coisa, o corpo, a mente já estava super esgotado. Então, a única coisa que eu pensava era o quê? Vou para casa dormir. Eu deixei, né, as coisas me consumir. Eu deixei o meu trabalho, né? Botei como importância, porque eu precisava do dinheiro. Se eu não estou trabalhando, eu perco o dinheiro. Então, me prejudicou bastante muitas das coisas porque eu permiti que isso me prejudicasse. Sim, muito. Porque minha rotina em outro país era acordar, tomar café da manhã, ir dar aulas, fazer meu trabalho, sair do meu trabalho, voltar para casa, comer, tomar banho e ir a dormir. E aí depois ficava pensando, e cada momento de tomar um banho, relaxar, jantar, ir a visitar amigos, famílias, não aproveitava. E hoje em dia eu faço tudo isso. Eu vou, por mais que incomode um vizinho, um amigo, eu tenho que ir. Eu sinto essa necessidade de ir e visitar as pessoas. Eu acho que a minha rotina me ajuda, porque como eu faço publicidade, então já é algo que eu já quero fazer. E nesse meio tempo que eu não tenho as aulas da faculdade, eu procuro cursos para fazer, até para já ir caminhando mais à frente. Momentaneamente, sim. Mas grande parte de por que a minha rotina é muito pesada é justamente porque eu estou trabalhando e estudando para que eu realize meus sonhos e tenha as minhas realizações. Então, eu acho que eu tento ver esse momento como um momento temporário. Eu não vou estar nessa rotina para sempre. Então, sim e não. É essa rotina que me possibilita
ter os meus sonhos realizados. Então, é uma consequência. Se você pudesse dar um conselho para alguém que vive uma rotina acelerada como a sua era, qual seria? O primeiro conselho que eu falo para todo mundo é respirar fundo. Respirar, pensar, olhar para trás o que você fez de errado ou o que você está fazendo bem. Ah, filho, você precisa sim olhar para você. Você precisa sim buscar conhecimento. A empresa ela vai contratar você e você vai estar pertinente àquela sua função. Claro que eles vão te acumular de funções e você vai dizer sim muitas das vezes para tudo, porque você não quer perder aquilo ali. Mas não, gente, não. Você pode dizer sim. Você foi contratado para uma função, então você tem que seguir aquilo ali que eles te contrataram. Então eu acho que vocês deveriam, na verdade, se profissionalizar antes de entrar no local de uma empresa e conhecer esse local de uma forma, tipo assim, eu vou chegar lá, eu vou realmente trabalhar dentro daquela minha função. Então, quando me passava uma questão, olha, a partir de hoje você aceita ir para tal área, para tal setor da empresa, para suprir, porque não estão conseguindo dar a demanda, eu nunca disse não, eu dizia sim. Então, assim, o sim nem sempre é bom. E você pode dar um não e não sofrer com ele. Não pare. A rotina ela vai vir, a rotina ela vai aparecer. A gente vai e você tem que tentar passar por cima dela, atropelar essa rotina, não deixar ela te atropelar, entendeu? Você vai perder, você vai ganhar, mas você tem que continuar. Separar um tempo. Se conseguir, né? Separar um tempo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem com a correria do trânsito, correria de faculdade, correria de trabalho, as pessoas muitas vezes não conseguem. Eu acho que não tem muita escolha quando a gente tem uma rotina acelerada. Eu não acho que ninguém escolha ter uma rotina acelerada hoje em dia. Tudo está muito acelerado. Então, eu acho que o conselho fica meio difícil. Mas o conselho que eu dou pra mim, quando eu sento e percebo quanto que a minha rotina tá acelerada, é saber que é temporário. Diria pra pessoa ter um carinho consigo mesma, sabe? Entender que você deve se cobrar sim. Caso contrário, ninguém vai fazer isso por você, aspas, né? Porque a vida acaba te cobrando de uma outra forma. Mas você entender o seu tempo, o seu espaço e o seu limite te ajuda você conseguir conciliar de uma maneira saudável a sua necessidade. Tentar fazer terapia, porque vai ajudar muito a poder tentar conciliar tudo isso, né? Tipo, de como entender essa rotina, entender esses percalços e esse cansaço que também é mental e tentar descansar nas horas vagas. Acho importante tirar aquele cochilo de 10 minutos, 20, que dá uma salvada. E é isso. No fim, entre o tempo que nos escapa e o cansaço que acumulamos, seguimos tentando equilibrar trabalho, planos, afeto e nós mesmos. Cada decisão que tomamos, cada tarefa que encaixamos no dia, molda não só a nossa rotina, mas também aquilo que deixamos de viver. Que possamos então respirar sem culpa, pausar sem medo e lembrar que entre o tempo e nós existe sempre a chance de recomeçar.